É interessante saber como os desenvolvedores realmente aplicam refatoração na prática. Vários pesquisadores tentaram responder essa pergunta usando metodologias diferentes. Uma dessas tentativas é essa daqui que a gente vai ver desse artigo, como é que a gente refatora e como é que a gente sabe como refatora, onde os pesquisadores fazem essa pergunta, né? Como é que os programadores refatoram na prática, em termos de que ferramentas eles usam, se usam ferramentas, se não usa, que tipos de refactoring eles aplicam mais, que estratégias eles usam e assim por diante. Então eles fizeram um estudo observacional, né? Não tem o rigor de um experimento e tal para medir o efeito de uma determinada de um determinado tratamento, mas aí basicamente a ideia era observar o uso de refactoring na prática através de gravações de operações realizadas em IDE. Então o cara vai lá na IDE que tem uma refatoração, ele aplica uma refatoração, a IDE está gravando isso, gera um log e depois os pesquisadores analisam isso, ou mesmo através da análise manual de commits. Tem lá um repositório, ao longo do tempo foram realizadas várias refatorações naquele repositório, os pesquisadores estão indo observar isso daí no passado. Então basicamente para entender melhor, certo? Como que os programadores refatoram na prática. Um dos resultados obtidos por esse estudo é que, com muita frequência, os desenvolvedores aplicam refatorações. Então, são vários datasets, várias formas de responder a mesma pergunta nesse estudo, mas numa delas, por exemplo, mais de 40% das sessões é realizada com refatoração. Certo? Usa alguma forma de refatoração, ou via ferramenta ou manual, certo? Então isso é bastante importante, que é basicamente você dizendo que quase metade das vezes em que um desenvolvedor trabalha em cima do projeto dele, ele aplica algum tipo de refatoração. Entre essas, né, dependendo aí a gente está vendo essa tabela, entre essas refatorações, as mais comuns estão aparecendo aí mais para o topo da tabela, tá? E a tabela tem 3 colunas que representam basicamente os 3 datasets que foram analisados. Essa primeira aí do Toolsmiths é basicamente o pessoal que trabalha desenvolvendo ferramentas de refatoração. Então, dataset menor, né? E tem outros 2 datasets que são analisados também do users e todo mundo junto, né? Everyone aí. Então são diferentes datasets não diretamente comparáveis, porque eles usam versões diferentes de ferramenta. Um deles captura apenas refatorações em Java, outro dataset captura refatorações em geral. Os dados foram coletados por tempos diferentes, em períodos diferentes. Então não dá para comparar os 3 datasets, certo? Mas dá para ter uma ideia se uma determinada refatoração, como rename, aparece no topo, né, entre as mais aplicadas em uns 3 datasets, a gente tem a confiança de que ela deve ser muito usada na prática mesmo, né? Então, por exemplo, a rename aí aparece no primeiro dataset, no segundo ela também aparece disparado em primeiro, certo? Mas no primeiro dataset ela já não é tão disparado, certo? No terceiro também ela aparece disparado em primeiro, certo? E aí tem outros refactors que são bem populares, né? Então, por exemplo, o extract método aqui aparece entre os 4 primeiros no primeiro dataset, no segundo dataset aparece entre os 3 primeiros, no terceiro dataset de novo entre os 4 primeiros. Então isso dá mais ou menos uma ideia das refatorações que são mais aplicadas na prática, mas tem uma lista completa aí do que é que a gente viu. Então uma das que a gente viu em vídeos anteriores, extract class, foi usada bem pouco nesse dataset, certo? Aqui tudo bem, ela foi usada 983 vezes, mas se em relação ao total de ocasiões de refatoração é bem menor,
certo? Então, realmente, isso dá uma visão geral das refatorações mais usadas, mas isso pode variar muito de dataset para dataset, né? Então, é mais para dar uma visão geral do que foi observado, não tem como extrapolar em cima disso, certo? Os autores também chegaram a uma conclusão bem interessante, que é muitas refatorações elas são de médio ou baixo nível, no sentido de que elas não alteram apenas as declarações das classes, as declarações dos métodos, as declarações dos atributos. Elas entram dentro do corpo do método, certo? Então, as de médio que a gente está chamando aí são as refatorações que podem até alterar uma declaração, a assinatura da declaração, por exemplo, né? Os parâmetros que o método recebe, o nome do método, a forma como o método retorna valores, assim por diante, mas ela também envolve mudanças no corpo do método, nos comandos, né, que estão dentro do corpo do método. E muitas também são baixo nível, ou seja, ocorre apenas dentro do método, dentro do construtor, né? Elas não têm nenhum impacto nas assinaturas. As de alto nível, que são aquelas refatorações que têm apenas impacto nas assinaturas, elas não aconteceram muito. Então isso dá uma certa ideia de que a refatoração é útil para melhorar a qualidade ali dos métodos, do corpo dos métodos, né? Uma outra conclusão que os autores chegaram é que as refatorações que estão disponíveis nas IDEs, que são implementadas, né, pelas IDEs, a IDE oferece suporte automático para aplicar essas transformações, elas normalmente ocorrem em sequência. Ou seja, eu raramente faço um rename, apenas um rename num único método. Faço isso em 2, 3 em sequência, né? Então os pesquisadores usaram as técnicas aí para analisar com que frequência determinadas operações de refactoring, transformações de refactoring eram aplicadas, né? E eles viram que quando elas são automatizadas na IDE, há essa tendência para aplicar várias transformações do mesmo tipo em sequência, tá? Então o resultado que eu acho bem interessante desse artigo é justamente esse daí, de que os programadores, eles raramente eles realizam atividades de refatoração de forma isolada. Ou seja, normalmente ele faz atividades de refatoração ao mesmo tempo em que ele está trabalhando na correção de um bug, ao mesmo tempo que ele está trabalhando na implementação de uma nova funcionalidade, certo? Então, ou seja, ao invés dele parar um determinado dia ou período da semana para focar apenas em refatoração, não. Ele faz isso ao longo das suas atividades normais. Vai implementar uma nova funcionalidade, essa nova funcionalidade requer uma mudança em determinado método, esse determinado método está grande demais, ele vai lá e quebra aquilo, extrai alguns métodos, organiza melhor o código antes de implementar a nova funcionalidade. A mesma coisa para correção de bugs. Então, dado essa definição aí de refactoring isolado ou refactoring misturado com outras atividades, eles chegaram a termos que são populares hoje em dia e que refletem bem essas duas abordagens de refatorar. Então ele chama a abordagem de FLOSS, né, o fio dental, essa abordagem de refatoração que você faz ela ao mesmo tempo em que está trabalhando em outras atividades, em atividades de outra natureza, como implementação de features ou correção de bugs, e o tratamento de canal, que seria outra abordagem, quando você realmente o estrago é muito grande, então você tem que parar para investir um tempo maior na refatoração. O fio dental você vai no seu dia a dia, vai limpando para evitar o estrago maior, né? Então em um dos datasets, mas muito pequeno, então a gente não pode interpretar esse resultado com muita confiança, tá? Nem com muito poder, nem com poder de generalização, tá? Então a gente vê aí que em 28%, né, o pessoal usou o FLOSS, só em 15% usou o root canal,
tá? Em várias transformações analisadas, né? Em vários commits analisados. Tá? E por fim, o resultado surpreendente é que 90% aí das refatorações foi realizada de maneira manual. Ou porque o desenvolvedor não tinha acesso à ferramenta, ou porque a ferramenta não ajudou ele, não tinha aquela refatoração específica, ou precisava de detalhes demais para usar a implementação da transformação na ferramenta. O desenvolvedor foi lá e manualmente fez a refatoração, a transformação, certo? O que é, de certa forma, preocupante, porque perde com isso o poder da ferramenta de verificar algumas das precondições que são necessárias para que a refatoração seja válida.